Bem, já chegou, meu amor. Deixa-me checar. Faz tanto tempo que eu não consigo. Vamos ver acá. Vamos ver acá. Ah, que bom! Glória a Deus! Olá, Lá, que honra conhecê-la! é minha também. A honra é Amém! toda. Creio que vai ser uma bênção essa noite. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Amém. então, bem, a você que está entrando, a Rosana Santos, o William, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Bem, eu vou me apresentar. Para você que não me conhece, depois a nossa convidada vai se apresentar também. Bem, quem sou eu? Eu sou a pastora Ana Cristina Guerrard e trabalho com mulheres, já tem, sim, ministrando mulheres, ministrando em congressos, ministrando nas igrejas, já tem um tempo. Eu trabalho também, juntamente com meu marido, com casais, casados para sempre. E nós também trabalhamos com o seminário de cura interior, chamado Veredas Antigas, que é do pastor Craig Hill, que a Vanessa entrou, que é um pastor americano que vive em Denver. Somos coordenadores, então, há um bom tempo. Trabalhamos com o interior, fazem 20 anos e casados para sempre também. Temos 2 filhos e somos casados há 23 anos. Ao todo, sabe, minha linda, 29 anos. Então, temos um tempinho aí. Desde 2015, o Senhor nos deu um grupo de mulheres através de líderes, falando assim: vamos nos unir, estudar provérbios? Vamos! 3 líderes, amigas minhas. E aí, vamos começar um grupo de mulheres, ok? E desse grupo de mulheres, explodiu. Fazem já desde 2015 até hoje, 2023. Esse mês nós iremos fazer 8 anos de existência. E de 8 mulheres, hoje nós já chegamos a 180. Tem aquelas que me seguem, né, no paralelo, porque o grupo ferve, né, Carol? E estamos aí trabalhando com mulheres já tem 8 anos. Claro que as ferramentas que nós somos coordenadores me ajudam bastante no aconselhamento, trabalhando com cura, trabalhando aí com elas em nome de Jesus. E através da Vanessa, minha linda, que faz parte desse grupo já, tem me ajudado aí de pronto, trouxe a Carol. E a Carol chegou até nós e eu conversando com a Vanessa e diante das necessidades, não é mesmo, Carol? A Carol está no grupo, ela vê como que é. E é a realidade de hoje. Vai chegando, sejam bem-vindos em nome de Jesus a todos que estão acá, em nome de Jesus. Diante, assim, conversando com a Carol, ou com a Vanessa, nossa, a Carol tem um testemunho poderoso e que vai ajudar muito as meninas, pastora. E eu falei, ok, vamos então marcar. E diante da minha agenda, que é bem complicada hoje um pouquinho, porque eu estou envolvida com nações, aí eu falei, vamos marcar uma hora aí, porque a gente tem que aproveitar aquilo que o Senhor tem nos dado. Vanessa, meu amor, compartilha no grupo, né, o link para as meninas verem. No grupo maior e no grupo menor, para que todas possam vir. E então, seja bem-vinda, minha linda Carol. Eu gostaria de orar, primeiramente, para que depois você vai se apresentar e vão chegando, a Estelinha vai chegando, amadinhas do Senhor, em nome de Jesus. Pai, obrigada por este tempo, obrigada por esta transmissão, por esta live, em nome de Jesus. E nós sabemos que o Senhor
preparou este momento, preparou este tempo em que o Senhor vai usar poderosamente a tua filha, porque adiante deste tempo que temos vivido, Pai, são muitas as necessidades, e principalmente, Pai, em meio às mulheres. Por isso eu te peço em nome de Jesus, porque aonde está dois ou mais em seu nome, o Senhor está. E acá está muito mais que dois. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha usar a sua filha poderosamente para falar conosco. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. E eu creio que o Senhor vai nos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, sejam bem-vindas a todas. Eu gostaria que você compartilhasse, porque ela tem um testemunho poderoso e eu creio que vai falar contigo, em nome de Jesus. Por isso, fique atento a tudo que ela vai falar. A tudo, porque tudo pode mudar quando a gente crê. Quando a gente acredita. Eu também sou exemplo disso. E hoje eu estou aqui te ajudando. E hoje eu gostaria... Carol, quem é você, Carol? Eu sou uma filha amada de Deus, né? Com certeza, em primeiro lugar, se eu estou aqui é porque Ele me amou, né? E me perdoou. E eu sou mãe de 3 filhas, né? De 3 meninas, casada para sempre já há 14 anos, com o Tiago. Sou psicanalista clínica também, né? E uma das partes que eu quero falar de quem sou eu é que eu também fui uma dependente química, né? Durante muitos anos. E você falou assim, uma coisa interessante na hora que você começou a falar de cura interior, né? De cura e libertação, porque com certeza esse foi o meu divisor de águas. Foi aonde realmente eu encontrei, né, o amor do Senhor. Vou tentar dar uma resumida, né? Porque é lógico que a história é longa, mas vou tentar falar assim, breve, mas de uma maneira que todos entendam, né? Sim, claro. Eu vim de uma família onde os meus pais, meus pais, na verdade, né? Eles eram de uma igreja bem religiosa, vamos dizer assim, com a doutrina bem rígida, né? E eles se afastaram, né? E quando eu resolvi me batizar, eles já não estavam mais na igreja. Então eu batizei com 15 anos, né, nessa igreja, e fui muito feliz ali, durante toda a gente falava mocidade, né? Hoje em dia nem se fala mais essa palavra, né? Mas na minha época era mocidade. Na minha também era mocidade. E aí me batizei com 15 anos lá e fiquei toda a minha adolescência, toda a minha juventude dentro dessa igreja. E era daquela época de que não podia nem ter televisão em casa, sabe? Que televisão era pecado e que a gente não tinha nem televisão. Então, assim, eu não tinha acesso a muita informação. Até mesmo porque antigamente não se falava tanto, né, de drogas que nem se fala hoje, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um conhecimento maior. Mas há muitos anos atrás, não se falava tanto, né? E eu não tinha televisão, então, assim, a minha vida era dentro da igreja. E aí eu conheci um moço tocando violino, né, na igreja, a família toda cristã, né, pai da igreja, mãe também, toda a família dele, né? Então, na minha cabeça, puxa vida, né? Caro servo de Deus, glória a Deus, achei o varão, né? De valor, doce engano, né? Só que nessa época ele já estava, né, no uso, né? Já estava usando droga e assim, eu tenho vários fatores, assim, eu fui muito religiosa, né? Muito religiosa. E nessa igreja a gente tinha o hábito de buscar a palavra para começar a namorar. Então, assim, se Deus confirmava, é porque ele ia ser seu esposo, então estava confirmado por Deus, você já começava a namorar já com a intenção de casar, mesmo porque Deus já tinha confirmado que ele era o seu esposo. E assim foi, né? E aí, assim, bem assim, quando eu comecei a namorar com ele, eu não sabia que ele tinha problema com drogas.
Mas logo depois que a gente começamos a namorar, ele começou a assumir, né? Aquelas histórias que todo mundo conhece sobre a dependência química, né? A pessoa some, só aparece no outro dia, aí fala que estava com o celular desligado e conta muitas mentiras. E aí eu acreditava, só que rapidinho eu descobri que ele tinha problema com drogas. Mas aí na minha cabeça, pastora, puxa vida, Deus já tinha confirmado, né? Que ele era meu esposo. Então, Deus ia fazer uma obra, Deus ia fazer um milagre. E toda a minha família que não era cristã ia ver que Deus era na minha vida, né? Hoje, conhecendo a psicanálise, tendo um autoconhecimento, com certeza eu estava numa dependência emocional muito grande, né? E a dependência emocional, ela faz isso, né? Ela faz você colocar o outro, né, acima de você. E aí eu me casei com ele, mesmo com ele com esse problema de drogas, a minha família todo mundo contra, a minha mãe sofreu muito, a minha família sofreu muito. Porque imagina aquela jovem que passou toda a juventude, toda a adolescência na igreja, né? De repente casar com uma pessoa que está com problema com drogas. Para você ter noção, no dia do nosso casamento, naquela noite, ele tinha passado a noite inteira usando. E ele, Você vê, quando né? casou comigo, algumas pessoas falou que ele até tava com cheiro, sabe, ainda. E eu casei com esse homem, desse jeito. E eu posso te falar que eu tive um mês de casada, que foi um mês normal, né? Como qualquer outra pessoa tem de casada. Depois disso ele começou a usar e aí me deixava em casa sozinha. E é aquela história, né? De você chorar a noite inteira, e aí ele voltava, pedia perdão, falava que nunca mais ia fazer. Eu acreditava e, enfim. Aí depois ele fazia de novo, pegava as malas, arrumava as malas, ia embora para casa da minha mãe. Aí ele pedia perdão, pegava as malas de novo, voltava para ele de novo. E foi isso durante muito tempo. Você E aí, sabe, você sabe que assim, meu pai era alcoólatra. Então, a minha infância toda, e assim, meu pai não era apenas alcoólatra, ele também era violento. Família cristã. Meu pai, claro que não. Minha mãe também não. Mas eu cresci dentro de uma igreja como você. Mas ele era muito violento. E você falando assim, eu me lembro sempre, depois que minha mãe estava toda machucada, tinha sido levado ao hospital, ele tinha sido preso, ele voltava. Não, não vou beber mais. Eu não vou beber mais. São as mesmas frases que os dependentes, sejam do álcool ou da química, falam. Eu não vou fazer sim, mais. É a última vez. a história, a gente costuma falar assim, né? Que a história é a mesma, só muda o personagem. Porque é tudo muito parecido, né? Porque, na verdade, para a pessoa entrar entrar realmente em recuperação, ela primeiro precisa admitir. E muitas das vezes a pessoa ela nem admite, né? Ela fala que qualquer momento ela pode parar, né? Que ela tem controle sobre aquilo. Enfim, pastora Ana, e aí eu, assim, num dia ele chegou em casa e aí a gente tava, eu lembro, é tão estranho, né? Faz tantos anos. E eu lembro como se fosse hoje, assim, de uma maneira tão clara. A gente estávamos deitados na cama e aí eu falei para ele assim: leva eu junto com você. Quando você for, não me deixa aqui em casa sozinha. Eu quero estar junto. E aí ele falou: você tá doida, né? A gente não leva mulher para esses lugares e tal. Eu falei assim: não, eu só quero estar ali junto, eu não quero fazer nada, eu só quero estar junto com você. Porque hoje eu entendo que hoje tem nome, né? Antigamente não tinha esse nome de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, dependência emocional. Tudo isso, graças a Deus, hoje em dia é muito falado, né? Mas naquela época a gente não tinha esse tipo de conhecimento. Então, assim, era algo tão doentio, pastora, que de verdade a única coisa que eu queria era estar perto dele. Eu não pensei nas drogas, eu não pensei nas consequências, eu não pensei no que eu estava fazendo, eu só queria estar perto dele. E se tipo assim, mesmo que ele estivesse usando, eu não nem pensei em usar, mas mesmo que ele estivesse usando, eu estaria ali junto com ele. E isso bastava para mim. E aí ele pegou nesse mesmo dia, quando eu acabei de falar isso, ele me levou
né, para uma biqueira. E ali ele me mostrou as drogas em sequência, assim, me mostrou primeiro a maconha, como é que fazia, eu achei aquilo tão sem graça. Aí depois ele falou assim, não, peraí, agora eu vou te mostrar a farinha. Aí me mostrou como é que fazia, também não achei graça, mas assim, para mim, eu estava com ele. Então, eu ia passar a noite com ele, né? Ele não ia me deixar mais em casa sozinha. Só que ele já estava no crack. Então, diferente de outras pessoas, geralmente, você começa com a maconha, depois você vai, né, para a droga mais pesada que a farinha, depois, assim, o crack, até pro meio dos usuários, o crack, ele é desconsiderado, sabe? Tipo assim, uma pessoa que usa crack é... Ah, eu uso tudo, menos crack. Eu estava conversando com um morador em estado de rua ontem, e aí a gente está tentando internar ele na casa de recuperação, e aí a gente perguntamos, né, que tipo de droga você usa? Né? Aí ele começou a falar, eu uso tudo, bebida e tal. Aí a moça falou assim, você usa crack? Não, crack não. Porque, tipo, crack é o fim, né? É o fim. Então eu já fui direto pro crack. Eu não tive essa sequência, né? Então é lógico, de uma maneira muito rápida e muito devastadora, eu me viciei. E aí, depois desse dia, pronto. A gente usávamos todos os dias, durante muitos anos. E aí eu tive a minha filha, e assim, eu engravidei da minha filha achando que ela ia me ajudar a ter mais, mais consciência, sabe? Se eu ia deixar de fazer, de usar porque eu ia estar com ela, porque eu ia ter ela, criar responsabilidade, né? E aí eu achava que a minha filha ia resolver meus problemas. E aí eu engravidei nessa situação. E o que muitas pessoas talvez ainda não entendam é que todos os. Eu sempre costumo falar muito isso porque é muito verdade. Aquilo que seus pais te ensinaram sobre princípios, sobre valor, sobre honestidade, sobre integridade, sobre caráter, tudo isso é perdido quando você está usando. Porque E deixa eu se te você falar, não. é verdade, sabe por quê? Porque assim, meu pai, ele sempre foi um ótimo motorista de ônibus. E ele trabalhava na CMTC, uma empresa, né, que existia há um bom tempo Pai atrás. também. Ele ganhava, ganhava muito bem. Só que quando você falou, perde o senso de responsabilidade, é verdade, meu pai ganhava muito bem. E a gente passou necessidade, porque ele deixava tudo no bar. Então, minha mãe pagava horrores de contas e, assim, ele gastava todo o salário. Chegaram, assim, momentos em que nós não tínhamos o que comer. E meu pai ganhava muito. Então, assim, você perde o senso, né? A pessoa perde o senso da responsabilidade. E assim, mas como ele dirigia? Dirigia, gente. Ele tinha diplomas, minha mãe até os guardou porque ele faleceu em dezembro agora. E ela tem todos os diplomas dele de melhor motorista. E ele bebia muito. Então é verdade. Porque as pessoas, às vezes, quem não tem muito conhecimento, pensa que é ser egoísta, que está nessa vida porque quer, porque já teve tantas chances, todo mundo já ajudou, todo mundo já acreditou, e a pessoa não tem jeito, a pessoa é safada mesmo, é ser vergonha. Ah, ela vai morrer desse jeito. E desacredita, né? Porque a pessoa realmente, ela mente tanto, ela manipula tanto. Mas o que a gente precisa muito entender que a doença, ela te leva para a doença da dependência química, ela te leva para um submundo. Você deixa de ter sanidade. Você se torna insano. Você é capaz de fazer coisas que você, no seu normal, você não faria. E, e a gente só sabe, assim, hoje eu consigo enxergar muito isso porque eu, às vezes eu olho para trás e fico pensando como é que eu fui capaz de fazer tanta coisa, né? Hoje, vendo o que o Senhor fez na minha vida. Eu pegar panelas minhas e amassar as panelas e levar para o ferro velho para vender. De eu, em vez de comprar um gás, porque não tinha gás, a gente não tinha o que comer, e no primeiro dinheiro que vinha na nossa mão, eu não pensava em comprar o gás.
eu pensava assim, é R$ 50 é 5 papel, sabe assim? É R$ 100 é 10 papel. E você pode pensar na coisa mais gostosa, sabe, pastor? Ah, comer um McDonald's, eu amo McDonald's, né? E aí você pode pensar na coisa mais gostosa para você fazer, você não quer. E quando você começa a usar, você é capaz de fazer qualquer coisa para continuar usando. O que eu ficar, acho que talvez o que mais me doeu durante muito tempo, hoje eu sou liberta, graças a Deus, mas uma das coisas que mais me doeu foi o que eu fui capaz de fazer com a minha filha. Porque Isso que eu eu ia e lhe ele, perguntar sobre a tua filha, nesse meio todo. como eu e ele usávamos, o que a gente fazia? Porque assim, nessa época eu morava numa cidade bem distante da minha mãe. Então, a minha mãe não me via assim com certa frequência, né? E aí, então assim, eu era magrinha, né? Então eles pensavam o quê? Eu era magrinha por causa do sofrimento, porque casei com o marido e eu sofro com ele. E a minha família jamais imaginava que aquela moça, né, crente, do cabelão comprido, da saia comprida, estava usando droga junto com o marido. Minha mãe, minha família jamais imaginou isso. Então eu menti durante muitos anos para minha família, né? Durante todo o meu uso, na verdade. E aí a gente levava ela junto. Então, assim, se a gente ia, porque a gente usava muito no motel, né? Então, assim, a gente levava ela junto. Ela passava a noite inteira com a gente. Se a gente ia 2, 3 vezes na biqueira buscar droga, a gente levava ela junto. Se a gente ia para São Paulo, porque eu morava em Mariporã, então a gente, às vezes, não tinha droga na cidade, a gente tinha que descer para São Paulo para comprar. Eu levava ela junto. E quantas vezes Deus não nos guardou, né? De algum acidente. A gente tinha uma perua velha, sabe, mulher do céu? E, como Deus nos guardou, porque. E aí eu fico pensando, sabe, eu fui capaz de fazer isso com a minha filha. E aí, uma das coisas que me ajudou a sair do uso foi exatamente ela, porque eu pensava, né, com um pai e uma mãe dependente químico, o que vai ser dessa menina? E ela era linda, assim, sabe, pastor? Ela era linda, assim, branquinha, dos olhos bem azul. E, e a gente foi capaz de fazer isso com ela. Então, Você assim, sabe, uma mãe. você sabe que é assim, minha mãe sofreu muito, né? Hoje ela tem todo o respaldo, o Senhor nos abençoou, meu pai foi transformado depois que se entregou verdadeiramente ao Senhor, então hoje a gente está usufruindo do fruto de todas as mudanças que teve na vida dele. Mas minha mãe teve momentos em que ela pensou em quitar a vida dela. E teve um dia em que ela entrou para o banheiro e ela estava com as medicações, os remédios, e eu vi. E aí eu falava assim, a senhora não vai fazer isso, eu não sou. E ela gritava, sai daqui! E eu falava, eu vou acordar meu irmão. Então, o desespero da pessoa é tão grande de tentar resolver o seu problema, que às vezes não pensa nem nos próprios filhos, né? E aí depois ela começou, aí eu fui, chamei, porque eu sou a mais velha. E aí eu falei assim, mãe, a senhora vai deixar a gente na mão do meu pai, violento do jeito que tá? Quem vai cuidar de nós? Porque a família toda tinha medo do meu pai. Sim. E aí ela falava assim, verdade, quem vai cuidar de vocês? Eu tinha o quê? Meus 13, 14 anos, meu irmão tinha 10, o outro tinha 6, 7 anos. Mas ela queria quitar a vida dela, por quê? De desespero. E por causa de nós, ela se submeteu a apanhar, a ser espancada, a ir várias vezes para o hospital diante das coisas que ela cobrava do meu pai. Meu pai vinha e batia mesmo, sabe? Então, os filhos, eles sempre acabam, assim, vivendo a realidade, né? Na verdade, a família adoece junto, né, Ana? A família acaba se tornando codependente, né? E acaba adoecendo junto com o dependente químico. E o que foi mais lindo foi que, assim, quando minha família começou a ver minha transformação, porque eu acho que Deus faz isso, né?
Quando a minha família viu minha transformação, minha família foi para o Senhor também, né? E hoje, graças a Deus, todo mundo é cristão, né? Todo mundo serve ao Senhor porque viram a transformação através da minha vida. Porque muitas pessoas desacreditam, né? Elas, elas realmente abandonam porque acreditam, porque é tantas recaídas e é tantas promessas que a pessoa vai parar, que a pessoa não vai usar nunca mais, que as pessoas não acreditam mais, né? E eu vou te falar uma coisa, que a minha família, sem sombra de dúvidas, teve um papel fundamental, né? De apoio, minha família me apoiou, minha família esteve comigo. Então, a família tem essa importância muito grande, mas também dá para a gente entender que às vezes a gente perde as esperanças, né? E eu acho que essa live é exatamente sobre isso. Ela é sobre esperança. É difícil sair? Sim, é muito difícil, né? Tem todo um processo, mas não só eu, né, consegui sair, como eu conheço algumas pessoas que estavam, sabe assim, num estado já de rua, de morador, sabe assim, de estado de estar já morando na rua, e hoje essas pessoas estão restauradas. Então, assim, é possível, né? É possível. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é capaz de fazer. E eu vou te falar algo assim, pastora. Para mim, eu acho que todo mundo tem a sua experiência com Deus de saber que ele é real. Tipo assim, eu sei porque eu sei, né? E no meu caso, assim, eu sei porque eu sei que Deus é real, porque ninguém poderia me tirar da onde eu saí, né? Eu realmente acreditava que eu ia morrer usando droga, porque eu não conseguia ver minha vida sem aquele pedacinho de pedra. Eu usava todos os dias, durante muitos anos. Então, assim, fazia parte da minha vida. E sem falar que eu estava com o meu esposo, né? Então, assim, tinha minha filha, tinha minha família, né? Que era. Então, assim, para mim era impossível. Quantas vezes eu não dobrei meu joelho, às vezes ainda com os sintomas da droga, sabe? E falava assim, Senhor, eu vou morrer desse jeito. Eu vou morrer dessa forma. E eu olhava para minha filha, bebezinha ainda, naquela situação, e eu realmente achava que eu ia morrer daquele jeito. E aí, assim, chega uma hora do uso, pastora, que você não tem mais prazer, não existe prazer, é sofrimento, é só sofrimento. Você faz aquilo porque o seu corpo pede, porque existe uma guerra espiritual também, porque é corpo, alma e espírito, né? Então essa trinca, Isso, sabe assim, três isso, guerreando. Então é a sua mente que está condicionada àquilo, é o seu exato. organismo que pede aquilo, é uma luta espiritual, porque o diabo quer mais te matar e te destruir, né? Enfim, e aí um dia eu peguei e usei droga a noite inteira, peguei a minha filha de manhã, fui para casa da minha mãe e nunca mais voltei. Porque eu sabia que o dia que eu contasse para minha mãe que eu estava usando droga com ele, a minha mãe ia fazer alguma coisa, né? E aí um dia eu cheguei na minha mãe, depois de ter usado a noite inteira, e falei para ela, mãe, eu vou querer ir embora, eu vou querer, né, querer sair daqui, mas me amarra, me prende, não me deixa sair daqui. E ela não entendeu naquele primeiro momento, e é lógico, eu tive crises de abstinências, né, e aí ela pegou e não deixou mais eu sair mesmo, não. Quando eu ameaçava de voltar, porque é lógico, eu quis, né, voltar para ele algumas vezes, a minha mãe falava assim que ela ia tirar a minha filha de mim. Se você for, você vai sem a sua filha, porque a sua filha você não leva. E aí, lógico, né? Eu comecei a entrar em tratamento com psicólogo, psiquiatra. Deixa eu até falar uma coisa para você sobre assim. é, Meu pai chegou no último nível, né? Do alcoolismo, aonde ele não vivia mais sem. Era 6 horas da manhã, ele pedia para o vizinho abrir o bar para ele beber, porque ele começava a tremer. E Uhum. assim, ele chegou no nível em que ele pediu ajuda. Claro que nesse tempo a assistência social já estava toda acionada, meu pai não recebia mais nada, minha mãe recebia tudo. E aí, o que acontece? Ele foi internado. E eu digo aqui a vocês todos que estão nos escutando,
aquilo que ela está falando é verdade. O organismo, ele cria uma dependência. Por isso que não é fácil, é um processo. Meu pai ficou internado 1 mês sem poder nos ver. E a psicóloga, a minha mãe, começou a fazer o tratamento com a psicóloga primeiro, depois começou a gente. Nesse momento, ela falava assim, você não pode ver o seu marido porque ele está tendo surtos por falta do álcool. Então, ele ficou 1 mês sem que nós pudéssemos vê-lo. Tampouco a minha mãe poderia vê-lo, porque ele estava sendo desintoxicado do álcool. Então, meu pai ficou internado 6 meses, minha amor. 6. E eu vou te falar algo, pastor, assim, o álcool, a abstinência do álcool, ela é muito mais propícia a uma morte da substância, tipo assim, que eu usava. Porque eu lidei muito tempo com casa de recuperação, e quando você leva uma pessoa que é viciada em álcool, primeiro você precisa levá-la para o hospital, para depois, ou a tomar algum tipo de medicação para poder ela se internar, porque as crises que dá de abstinência, elas podem realmente levar a pessoa ao óbito de tão forte que é, que a gente está falando, né? A pessoa começa a tremer, e enquanto ela não bebe, ela não para de tremer. Tipo, logo de manhã. O álcool, ele é terrível, terrível. E é realmente, nessa parte, ele é mais prejudicial no sentido na desintoxicação, né, do que as outras drogas. E aí, pastora, aí eu comecei para a igreja, e aí eu ajudei muito essa casa de recuperação. E aí aquela coisa divina do Senhor, que quando a gente pensa que a gente está ajudando o outro, a gente é o primeiro a ser ajudado. Então, assim, quando eu comecei a ir para a casa de recuperação e falar sobre o meu testemunho e dar terapia em grupo para aquela turma que estava internada ali na casa, eu fui a primeira a ser beneficiada, porque cada vez que eu contava, eu me libertava, né? Eu me curava. E aí, lógico, começaram a ver eu como uma esperança mesmo, né? Tipo, poxa, ela conseguiu parar de usar, então é capaz, é possível. E aí, assim, a casa de recuperação me ajudou muito, minha família me ajudou muito. E aí, que eu queria te falar do negócio que você estava falando da cura interior, né? Como eu falei para você, que eu vim de uma igreja muito. Com uma doutrina diferente, vamos se dizer assim, né? Do que a gente está acostumado. Eu realmente acreditava que eu tinha pecado de morte e que o meu pecado não tinha perdão. Então, eu ia para o inferno e já era para mim. E isso psicologicamente fez um mal muito grande, porque imagina te tirarem, né? Alguém chegar em você e falar assim, pastora, não importa o quanto você se arrependa, não tem mais chance para você, né? O Senhor não te perdoa, né? Não há perdão, porque o seu pecado é de morte. Isso é muito sério, né? Hoje, graças a Deus, muitas coisas mudou nessa igreja e graças a Deus as coisas não são mais dessa forma que nem era na minha época. Mas aí eu não sei se você conhece, eu fui para a cura interior da Neuza Etioquia. Conhece? Claro, também já fiz. Porque assim, você sabe que eu tive depressão assim. Você passou, né, todo o processo para se libertar da droga. E eu fiz Sim. o processo no Veredas Antigas para me libertar do ódio. Então, era uma cristã cantante, aleluia, glória a Deus, cantando, e eu tinha um ódio cruel de tudo que eu vi minha mãe passando. Então, eu passei pela cura interior do Veredas Antigas, que somos coordenadores hoje, e depois eu tive depressão pós-parto, aí é onde eu fui, na Neuzinha Antioquia. Aí, Eu ó. fiz, eu fiz a Neuzinha Antioquia também, então eu conheço também. E assim, eu só conhecia essa igreja, né? Eu não conhecia outra. E aí uma grande amiga minha que trabalhou comigo e que ela teve um papel fundamental em todo esse processo, ela me contou sobre este lugar, né? Que era lá no metrô Carrão, né? Na época. E aí ela falou sobre como que era, tal, me explicou. E você acredita que no primeiro dia que eu entrei, eu já comecei a passar mal. Só de entrar naquele ambiente, eu já comecei a passar mal.
E aí eu fui ministrada, né, por um pastor. Eu tive aquela ministração individual, né, que tem algumas pessoas. E aí ali ele me explicou, diante da palavra, que se eu realmente me arrependia de um puro e sincero coração, Deus poderia me perdoar. Ah, eu falo que eu lembro muito daquela passagem da prostituta, né? Onde Jesus pega e fala, né? Vai, não peques mais, né? E toda vez que eu lembro disso, eu lembro dessa passagem, porque cada vez que aquele pastor me falava assim, você se arrepende? E eu falava assim, claro, eu me arrependo. Se você pudesse voltar ao tempo, você faria? Eu falava, não, não faria. Então o Senhor te perdoa. E aí eu falava assim, não, mas você não está entendendo tanto que eu pequei. E aí ele falava, o Senhor te perdoa. E aquilo, cada vez que ele falava, o Senhor te perdoa, o Senhor te perdoa, era um tanto peso que saía das minhas costas, pastor, um peso tão grande que saía que eu falava, eu não sei te explicar, mas é, é de liberdade mesmo, sabe? É tipo assim, ali, eu acredito que ali eu achei o amor do Senhor. Sabe, quando eu vi que ele era poderoso para me perdoar de todos os meus pecados, de tudo aquilo que eu fiz comigo, com a minha filha, enfim, com o meu casamento, tudo que eu fui capaz de fazer, Deus era poderoso para me perdoar e que eu podia ter uma nova chance. Ali eu agarrei, sabe? Assim, eu saí dali, eu fiz esse processo todo sozinha, né? Eu não tive com nenhuma amiga, com ninguém. Eu fiz sozinha porque eu fiz questão de fazer sozinha. E eu lembro que eu peguei aquelas ruas do metrô, indo pro metrô carrão assim, e falava, ah, Senhor, então agora já que eu tenho essa chance de novo, eu vou fazer tudo diferente. E ali realmente começou o meu processo de cura mesmo, sabe? De cura interior, né? De libertação, de se sentir amada pelo Senhor, de se sentir perdoada. E hoje eu olho para trás, eu não sou nada parecida com aquilo que eu era, sabe? Como é que pode, né? Um Deus ter o E poder. eu vejo isso, porque você passa uma doçura, né? Você passa eu acho que assim, é libertador, porque você enfrentou, você era dependente de algo que era muito mais forte, era o seu Deus, o teu corpo pedia. E aí, quando você enxergou, eita, mas o Senhor, Ele pode libertar, Ele pode fazer o que for. Então, essa paz que excede todo entendimento está sobre você. Então, você transmite isso, né? Essa paz. Tremendo. E, e aí, assim, sabe, ali eu descobri, né, o perdão genuíno, né, do Senhor, a restauração e a pessoa que eu me tornei hoje, né, de todos os valores, de toda a pessoa, a mãe que eu sou hoje, né, a esposa que eu sou hoje. E é lógico, depois disso teve todo um processo para me poder me separar. E aí casei novamente, né? E tive mais duas filhas, né? Desse segundo casamento. E aí conheci a psicanálise. E aí você vê que, na verdade, eu acho que a psicanálise ela sempre esteve presente, né? Porque antes mesmo de eu ser psicanalista, eu já fazia terapia em grupo com o pessoal da casa de recuperação, né? Porque quando você se conhece, você consegue saber os gatilhos, né? Então, Narcóticos Anônimos fala muito sobre isso, né? Sobre essa terapia em grupo, onde você conhece a doença e você sabe como ela funciona dentro de você, você começa a se conhecer e através daquilo você consegue se cuidar, identificar, né? A droga, quando você vai para o uso, você vai para a biqueira, é o seu último estágio, você já recaiu de comportamento antes. Então você aprende a se cuidar, né? Você aprende que você sabe que você não pode beber, você não pode fumar. Não porque você tem problema com bebida ou com cigarro, mas é a porta de entrada. Então você começa a se conhecer. Então eu vejo que a psicanálise ela sempre esteve, né, de alguma forma comigo, através dessas terapias em grupo que eu fazia, né?
E aí depois eu conheci a psicanálise, aí foi fantástico, por quê? Porque você começa a entender, que é um assunto que eu gosto muito de falar, porque você pode ver, pastora, que você lida com mulheres, e você deve ver muito isso, dependência emocional. Quantas mulheres não se tornaram dependente emocional? E eu acabei de fazer um vídeo hoje exatamente sobre isso, que você é capaz de colocar o outro acima de você. Você ama o outro mais do que você mesmo. Você Posta valida no o outro, grupo. não é? E como tem mulheres que não sabem o valor que ela tem. E por ela não saber o valor que ela tem, ela, na verdade, ela não sabe o valor que ela tem. Então, assim, ela se permite que o outro faça o que quer com ela, né? Ela, então, assim, tem muitas mulheres. Você deve saber disso melhor do que eu, né? O quanto de mulheres que tem, que não sabe o valor que ela tem. E a gente vale muito, né? A gente tem preço de sangue, né? Tipo, o Jesus, ele pagou um alto preço por nós. Então, a gente tem muito valor. Quando a gente descobre o nosso valor, você não deixa que ninguém mais faça, pise em você, te humilhe. Porque Exato. assim, durante o meu casamento, ele me humilhava muito, sabe? Ele falava muito pra mim assim, se enxerga, se olha, você acha que alguém vai querer você, menina? Se olha no espelho, se toca, sabe assim? E eu acreditava do que ele estava falando. E aí hoje eu falo, e assim, eu achava que eu não vivia sem ele. Pastor, eu tinha, assim, eu lembro que a minha mãe falava muito pra mim assim, minha filha, larga desse homem. Antes de saber, né, das drogas, antes de saber que eu usava tal, ela falava assim, minha filha, larga desse homem, olha o que ele tá fazendo com você. Eu falava assim, mãe, eu não vivo sem ele. Eu não vivo sem ele. E eu realmente acreditava que eu não vivia sem ele. E aí a gente vê que sim, a gente vive. Não, A e gente assim, vive. é algo, essa dependência é algo tão maligno que assim, a mulher ela precisa ver o seu valor, ela precisa se amar primeiro. Porque assim, quando a pessoa fala assim, olha, meu pai, eu quis estudar, fazer faculdade, ele dizia assim, ele é descendente de alemão. Então, o alemão sempre foi muito rude, muito assim machista. Então ele falava assim: você vai fazer faculdade para quê? Você nasceu para ser igual a sua mãe, do fogão. E eu falava assim: eu não vou ser. Cláudio, porque é o chamado, né, específico. Mas assim, eu Sim. falava assim: eu vou estudar. E goste o Senhor ou não, eu vou trabalhar e eu vou pagar minha faculdade. E eu fui. Então a minha mãe era aquela capacho, assim, que ele pisava mesmo. E eu falava, eu vou estudar. E eu passei na faculdade. Eu fiz a minha faculdade. Hoje eu sou dona de casa, mas assim, eu tenho toda uma estrutura hoje ministerial e que eu não tenho tempo. Eu lido com tudo ao mesmo tempo, né? Sim, Mas assim, sim. eu fui estudar porque ele falava para mim que lugar de mulher era no fogão. Olha isso. Então, assim, esse relacionamento abusivo, ele está presente em todos os lados, seja por álcool, seja com a droga, seja sem a droga. E a mulher, ela precisa reconhecer o teu valor, ela precisa enxergar que ela tem valor. A gente não é o que as pessoas falam sobre a nosso respeito. A gente não é o que a gente pensa a nosso respeito. A gente é aquilo que Deus fala que nós somos. E quando a gente vai para a palavra de Deus e o que ele fala a nosso respeito, né? Que nós somos filhos amados e que nós somos bem-aventurados e tantas coisas que o Senhor fala a nosso respeito, essa é a verdade. Então, quando a gente realmente pega essa verdade para a nossa vida, as pessoas começam a enxergar isso também, né, pastora? Porque a sua postura, você não se permite. Porque, assim, costumam falar, assim, os sentimentos, eles podem vir. E eles virão. E é natural que eles venham. Só que deles permanecerem conosco, isso quem determina somos nós. Então, assim, as pessoas podem vir nos falar algo sobre nós, né? Só que eu acreditar naquilo que a pessoa está falando, realmente, eu sou isso mesmo. Eu não presto mesmo. Realmente, eu sou feia. Realmente,
eu não valo nada, eu não sei fazer nada, eu sou burra mesmo. Ele falava isso, às vezes, na roda de amigos. Às vezes a gente falava alguma coisa, ele falava assim, ah, gente, não liga pra Carol, não, a Carol é burrinha. Ah, a Carol é, sabe como que é? A Carol é burra, né? Então deixa. Ele me humilhava perto dos outros. E eu não conseguia enxergar isso, né? Porque eu acho que então, eu acho, hoje, analisando, que o meu problema com dependência emocional ele era muito maior do que o problema com a dependência química, porque eu só fui, no meu caso, dependente química porque eu era dependente emocional. Porque eu achava que eu não vivia sem aquele homem. Eu achava que se eu largasse dele, ninguém ia me querer mais. E naquela época, né, a gente tinha, se valorizava muito, que deveriam se valorizar hoje a virgindade, né? Então eu achava o quê? Eu não era mais virgem. Quem ia querer eu? Já com filho, quem ia querer eu? Né? Uma mulher separada, quem ia querer eu? E hoje em dia é bem diferente, né? Mas eu acreditava nessas mentiras, né? E aí hoje vê o que Deus fez, né? O poder de Deus. Na pessoa que, graças à graça e à misericórdia de Deus, né? Hoje eu posso estar aqui contando esse testemunho e eu quero gastar a minha vida, pastora, falando para outros dependentes químicos que é possível, que é capaz, assim, aquilo que eles acham que eles vão morrer usando, eles não precisam morrer usando droga, né? Eles podem sim, através de todo um processo difícil, doloroso, mas que é possível, né? Ter uma vida longe das drogas, uma vida depois das drogas, né? E você sabe que é assim, o meu pai, ele deixou o álcool tudo, ficou muitos anos. Aí ele começou a fumar e tudo, tal. E assim, ele dizia, poxa vida, né? Eu destruí porque depois ele não, assim, ele morreu de mal de Parkinson. E diante de toda uma consequência de uma vida toda bebendo, ele começou a beber, ele tinha 13 anos. Então é uma vida quase toda. Ele morreu com 73 anos. Então, ele era ainda novo, praticamente. Mas ele dizia assim, quanto arrependimento. Mas assim, ele dava, como né, você estava dizendo, ele ajudou muitas pessoas, porque ele era exemplo. Ele se tornou um exemplo. Como é assim, você é um exemplo para aquele, é como eu falo nas pregações. Acá sea bienvenido, Dixon Navarro, em nome de Jesus. E a todos que estão me mirando também. E a todos que estão nos olhando. Cada um tem uma história. Hoje, a Carol, ela pode dizer, eu fui liberta pelas drogas, através do meu amado, né, amado Jesus. O meu pai também tinha testemunhos, ele alcançou muitas pessoas dizendo, eu fui liberto do álcool. E nós que somos filhos, nós que passamos por isso, podemos dizer, olha, mulher, o seu marido era assim. Olha, mulher, o seu marido pode se libertar. Porque hoje eu ajudo mulheres, né? Ajudo mulheres. Por quê? Porque eu vivi o processo, não era espancada, minha mãe, mas eu nasci, cresci dentro de um lar defraudado, totalmente violento. E hoje eu vejo a minha mãe toda bem, bem acompanhada, meu pai deixou ela muito bem, em todos os sentidos, porque ele também deixou Jesus transformar na tua vida. E o que você pode dizer, Carol, para essa mulher que está nesse relacionamento abusivo hoje, né? Complicado. Com certeza procurar ajuda. Ter a humildade da gente saber que algumas coisas sozinha a gente não consegue. Eu acho que a grande maioria das coisas sozinha a gente não consegue, né? Deus nos deixou pessoas, Deus nos deixou profissionais, Deus nos deixou amigos, família, pessoas que a gente pode pedir ajuda, porque se torna tão mais leve a caminhada quando a gente divide com alguém, né? Então, com certeza é pedir ajuda, para que a pessoa entenda, talvez hoje, né, se torna algo tão distante, porque eu costumo falar assim, nós não estamos nem falando de deixar a pessoa ou não, sabe? A questão é que quando você começa a olhar para você e entender o valor que você tem,
você vai conseguir tomar uma decisão de uma maneira muito mais clara, sabe? Eu não falaria assim, ó, larga desse homem, porque é lógico que cada caso é um caso, cada história é uma, né? É lógico que se a mulher é agredida, é uma outra história, mas dependendo do que a pessoa está sofrendo, ela tem que pedir ajuda porque essa pessoa também é doente, né? Tanto a pessoa que tem problema com a dependência química, quanto a pessoa que está com dependência emocional. Ela precisa de ajuda. Então, é entender sobre, né? A palavra do Senhor já fala que quando a gente conhece a verdade liberta. Então, assim, quando a gente tem acesso à verdade sobre aquele assunto, é libertador. Quando você entende sobre a doença da dependência química, se você é um codependente, se você é um dependente químico, se você é um familiar, e você entender como a doença funciona, isso é libertador. Existem vários grupos hoje para a família do dependente químico, né? Não só para o dependente químico como o Narcóticos Anônimos, o Eu fiz NA, Alanon. como a AA, né? Eu fiz Naranon? Alanon. Alanon, eu fiz. Amor Exigente, Naranon, são grupos maravilhosos aonde é para a família. Para que a família o quê? Não adoeça junto com a pessoa, né? Porque o processo muitas das vezes é longo, não é da noite para o dia, não é questão de semanas, né? Às vezes o processo é longo e a pessoa precisa de ajuda. Então, procurar uma terapia e crer, né? E ter fé que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente idealiza. Então, é isso, é esperança, é fé, é Aleluia. acreditar, é buscar ajuda, né? É se valorizar, se conhecer. Cada um tem uma história, né, pastora? Sim. E a gente tem que ter esse olhar de misericórdia, de entender que cada um tem uma história. E o processo do meu é diferente do seu processo. E a minha dificuldade é diferente da sua dificuldade. Então, é isso, é procurar ajuda. Amém. Glória a Deus. Amadas aqui do grupo Sábias e Filhas de Deus, a Carol está no nosso grupo, né? E Deus preparou essa oportunidade porque ela também é psicanalista e está trabalhando com a Vanessa. Então você, Valdirene, amada irmã, né? Vem falar conosco que eu vou passar o contato delas para que você também seja alcançada pela vida da Carol e da Vanessa, porque são pessoas que têm essa experiência. Às vezes a gente acha assim, não, eu vou fazer uma campanha e pronto. Não. O emocional, ele tem marcas, ele teve marcas e você precisa de cura. Eu tenho, por exemplo, diante de algumas situações, eu falei hoje na plataforma de manhã que eu ministrei de fora, né, internacional. E eu estava falando, a minha, assim, hoje, se eu vejo um casal discutindo, brigando, a minha alma grita. A minha alma já... Por quê? Porque foi uma vida inteira vendo a violência dentro do meu lar. Só que hoje eu sei controlar. Eu sei, epa, calma, porque né? É como se fosse um gatilho dizendo medo. Não, hoje eu sei controlar. Mas eu passei por um processo, como a Carol está falando. Eu passei por um processo para chegar hoje, ter um equilíbrio e dizer para você, você vence, você consegue, né? O Senhor nos liberta, aleluia, glória a Deus, eu fui liberta de várias coisas, mas a tua alma fica marcada. Você tem sintomas inconscientes, você tem atitudes inconscientes, onde a tua alma aprendeu a como, olha, diante dessa situação, eu vou agir assim. Então, você tem atitudes que você nem imagina, que a tua alma, que ela se preparou para um tipo de situação que você já passou. Então, isso eu já tenho consciência. Então, uma ansiedade ápice, um pânico ápice. Eu sei que eu tenho pressão alta, mediante a uma vida toda, onde eu tinha medo quando meu pai estava para chegar. Então, eu tinha ansiedade para que, quando ele chegasse, ele ia quebrar tudo e ia espancar minha mãe. Então, hoje, as consequências, né, com 49 anos, é porque eu tenho pressão alta. Então, é de uma história toda. Jesus liberta, aleluia, glória a Deus. Mas ele também diz, me espelho na carne, fica aí, né? A minha graça te basta. E eu tranquila.
Então, hoje, eu aprendi a lidar com uma alma marcada. E a Carol também. E assim, nós estamos aqui para ajudar, para dizer, Jesus me libertou e Ele pode libertar você também. E a psicanálise está e existe para ajudar você. A cura interior existe e exige para que você possa ser curado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora, eu e a Vanessa não estamos no grupo à toa, né? A gente está naquele grupo porque a gente quer sim ajudar, a gente quer ser Isso. mão para quem quer. Então, assim, não se acanhem. A gente está a gente pode ter, talvez, todo atendimento online quanto presencial. Peça ajuda. Ou às vezes, assim, né? Chama a gente no Isso. particular para a gente poder conversar. E assim, pastor, a gente se coloca à sua disposição, de Amém. verdade, para o que você precisar. Amém. Eu creio muito naquela palavra que falam, né? Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E eu Exato. creio nisso. Que Eu se a creio. gente te conheceu, se a gente chegamos até aqui, é porque existe um propósito. Então, conte conosco. E Deus Amém. abençoe. Amém. Vocês estão ouvindo, né? Ah, mas pastora, que grupo é esse? Fale comigo, deixe no meu direct, né? Não é Messenger, direct, que você será convidado para fazer parte do nosso grupo, Sábias e Filhas de Deus, mulheres de todos os lugares do Brasil. Pode homem? Não, é só mulheres. E aí nós temos aí. E aí nós temos a Vanessa e temos agora a Carol também, que chegou. E a Carol já está ajudando a Vanessa, que eu sei, a ajudar você. Viu, Valdirene? Ajudar vocês que muitas vezes passam por algumas situações e nós podemos orar, nós podemos fazer campanha, como, né? É muito presente, mas você também tem que buscar cura. Para aqui, ó, que foi marcado e tem atitudes que você nem sabe que está tendo por causa da tua alma marcada. Amém? Glória a Deus. Para mim foi angústia assim. É porque assim, eu penso muito em espanhol. E se eu de espanhol, eu penso em... Para mim foi um prazer estar com você, em nome de Jesus. E vamos marcar outras lives sobre autoestima. O Senhor tem me cobrado. E a gente precisa falar sobre este tema, para este tempo. Então, muito obrigada a todos que estão aqui. Isso, verdade. Isso. A Vanessinha, nós nos conhecemos já tem um tempinho, né, Vanessa? E temos aí, né, sido uma ajudando a outra, em nome de Jesus. E você que passou esse tempo todinho conosco, compartilhe. Ela é exemplo de que uma pessoa viciada nas drogas pode ser liberta. Você tem alguém que tem enfrentado isso, seja seu filho, seja o que for, Deus tem poder para libertar. Basta você crer, basta você acreditar que Deus tem todo o poder, em nome de Jesus. Amém? Olha lá, 6 anos já! Oh! Glória a Deus, aleluia! Então, a próxima, que o Senhor já tem me cobrado um tempo, eu vou fazer sobre autoestima, né? Vamos aí falar sobre este tema. Podemos estar as 3, não? Falando sobre este tema que a mulher precisa muito nos dias de hoje. E logo vocês estarão sabendo. E se você quiser entrar no nosso grupo, deixe no seu direct, que aí eu vou falar contigo, para você fazer parte também. Em nome de Jesus, amém? Então vamos orar? Senhor, amém. Pai, nós queremos te agradecer por este tempo acá, Senhor, em nome de Jesus. Foi muito bom, Deus, de ver os teus sinais, Deus. E o Senhor faz assim. O Senhor permite algumas coisas na nossa vida, porque nós seremos exemplos depois. Por isso, Pai, obrigado pela vida da Carol. Obrigado por este testemunho tremendo. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos olhos que muitas vezes nós precisamos buscar ajuda e não apenas orar, mas buscar ajuda para nós mesmos, para a nossa alma, para que seja curada das nossas situações que nós enfrentamos, das nossas dores, das nossas feridas. Por isso, Deus, continue usando a Carol, aonde ela está indo, seja onde for, para que mostre que o Senhor liberta,
o cautivo, que o Senhor liberta o encarcerado, seja no álcool, seja na droga, porque o Senhor a libertou. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por todos que estiveram cá e vão estar depois. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, minha linda. Um beijo. Um besito em vuestro coração. Besito. É besito, besito. Besito. Assim é. Tchau, Deus meu amor. abençoe. Deus abençoe. Tchau.